Meu nome é Carla e eu vou falar um pouco de onde e como ocorreu o processo de urbanização no Brasil. A maior parte das médias e pequenas cidades concentrou o seu crescimento entre as décadas de 1950 a 1980, fazendo dos últimos 60 anos o grande período de urbanização no Brasil. Entre esses 60 anos foi o período que teve o maior período de urbanização no Brasil. O processo, contudo, ele teve início muito tempo antes. Ele teve início no final do século XIX para o início do século XX. Até o momento em que vivemos hoje, o planejamento urbano no Brasil, ele percorreu uma grande trajetória variada. Destes modelos de inspiração europeia, eles tiveram inspirações europeias. E passando por documentos extensos e tecnocratas, até planos que sequer apresentavam mapa da cidade. Baseado nos planos de contradições europeias, como objetivo o dito embelezamento das cidades. Na prática, isso significava ruas mais organizadas, ruas mais largas também, e a população e as habitações de baixa renda sendo empurradas pelas áreas distantes da região central. Geralmente, as intervenções ficavam restritas a áreas específicas da cidade, como o centro. Seria o centro, a área específica da cidade, né? Que eles usariam para gerar as intervenções. E, além da industrialização, também esteve associados aos deslocamentos de campo-cidade e dois outros fatores como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Bom dia, meu nome é Kayala. Hoje eu vou falar sobre os processos que contribuíram para a consolidação da urbanização brasileira. A urbanização é um processo de transformação em espaços rurais e em espaços urbanos, ou seja, com o crescimento das cidades e das práticas, como as atividades industriais e as atividades comerciais, o urbano não restringe a cidade, mas é principalmente nela que se materializa. Fato que associa o processo de urbanização ao crescimento da cidade em relação ao campo. Ou seja, existem dois principais fatores que se associam ao processo da urbanização: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos é aquele que ocorre pela urbanização causada pela atração da população do campo para as cidades, em busca de maiores ofertas de emprego gerado pela industrialização, além de existências de melhores condições de rendas e de vida. O rápido e fácil acesso de produtos, bens de consumo e serviços, como escolas e hospitais, além de uma interação cultural, também pode ser atrativo de urbanização. Os fatores repulsivos ocorrem quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para a cidade, com a migração em massa chamamos de êxodo rural ou migração campo-cidade. Dentre os fatores repulsivos da urbanização, podemos citar a concentração fundiária, muitas terras na mão de poucos, os baixos salários do campus, a mecanização das atividades agrícolas com a substituição da mão de obra, e entre outros. Olá, bom dia. Meu nome é Raíssa e vim falar um pouco sobre urbanização. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX. O processo de industrialização é um dos principais fatores
na migração da população do meio rural para o meio urbano. Essa migração, também conhecida como enxodo rural, levou a uma mudança de um modelo de exportação agrícola para um modelo industrial urbano. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale ao nível de urbanização dos países desenvolvidos até 1950. O Brasil era um país dominado por uma população rural. As principais atividades econômicas estão relacionadas à exportação de produtos agrícolas, incluindo o café. Desde o início do processo de industrialização em 1930, o país passou a criar condições específicas para aumentar o escoamento básico das zonas rurais. Além da industrialização dos países aumentar, também teve outro fator, que estão relacionados a essa transferência das áreas rurais para as áreas urbanas, como a concentração fundiária e a mecanização rural. Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. A partir de 1950, o processo de urbanização se intensificou e, com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino, formou-se um amplo mercado, atraindo milhares de pessoas para o sudeste do país, para que a infraestrutura mais básica da região perfeita, portanto, é uma das industriais mais concentradas. Em 1970, mais da metade dos brasileiros morava em áreas urbanas, onde havia mais empregos e serviços como saúde, educação e transporte. Em 60 anos, a população rural aumentou em 12%, enquanto a população urbana passou de 13 milhões para 138 milhões, um aumento de mais de 1 milhão por cento. Bom dia, meu nome é Lídia e eu vou falar sobre o que é o processo de metropolização brasileira. Metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana, isto é, de uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica espaço-territorial. A metrópole passa a ser vista como uma zona na qual as demais cidades tornam-se dependentes e interligadas economicamente. Entre os exemplos de metrópoles no Brasil, temos as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador e muitas outras. Para entender a lógica da metropolização, é preciso considerar a seguinte premissa básica: a industrialização tende a induzir a urbanização, ou seja, quando uma cidade ou uma região se industrializam, a tendência é de que, com o tempo, a sua população se eleve, bem como o número de residências e o crescimento horizontal de seu espaço geográfico urbano. Foi assim ao longo da história que narrou os sucessivos processos de industrialização ao redor do mundo e suas consequentes urbanizações e metropolizações. No século XVIII, no ápice da Revolução Industrial, as grandes cidades da Europa já apresentavam as maiores populações do mundo. No entanto, o ritmo do crescimento populacional intensificou-se cada vez mais. No ano de 1850, Londres, então o principal centro mundial, alcançava os 3 milhões de habitantes. 50 anos depois, essa população já somava os 7 milhões, graças aos efeitos gerados pelas duas primeiras revoluções industriais. Nova York, graças à grande onda migratória vinda da Europa, e a industrialização e a financiarização de sua economia, foi a primeira cidade a ultrapassar os 10 milhões de habitantes na década de 1930. Portanto, o que podemos notar é que as grandes capitais do mundo desenvolvido foram as primeiras a se industrializar e, portanto, as primeiras cidades a passarem pelo processo de metropolização. Sendo assim, até os meados do século XX, cidades com grandes populações eram sinônimos de modernidade, o que foi se modificando nas décadas posteriores. Bom dia, meu nome é Yasmin Oliveira e eu vou falar um pouco sobre quando e como ocorreu o processo de metropolização no Brasil. A metropolização no Brasil teve início na década de 1960, principalmente com o governo JK, com a entrada de grandes empresas multinacionais, principalmente nas capitais das regiões Sudeste e Sul do país.
O desenvolvimento industrial impulsionou investimentos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Houve, nesse contexto, forte crescimento da construção civil e obras de infraestrutura. Esses fatores motivaram a emigração e a migração do Nordeste para o Sudeste. Sobre os problemas da metropolização. Sabe-se que toda formação urbana ocorrida de forma rápida e desorientada causam várias convulsões sociais e problemas econômicos e estruturais. Nos séculos XVIII e XIX, as grandes cidades da Europa conheceram o caos graças às elevadas taxas de concentrações urbanas e às péssimas condições de trabalho nos quais os trabalhadores, a maioria da população, eram submetidas. A urbanização descontrolada e a falta de estrutura para a população condicionam na formação do processo de macrocefalia urbana. Em decorrência disso, países desenvolvidos adotaram políticas de ordenamento e controle de suas cidades, ora praticando reformas urbanas, ora revitalizando as áreas relegadas ao acesso, e sendo assim, cidades como Paris, Londres, Nova York, apesar de ainda serem grandes megalópolis, abandonaram a liderança mundial em número de habitantes. Essas cidades agora sofrem as mesmas convulsões sociais que as cidades desenvolvidas sofreram, com o agravo de não disporem dos mesmos recursos financeiros para se livrarem de suas condições de miséria.